Ata da terceira sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao 16 dia do mês de fevereiro do ano de 2022, às 10 horas e 8 minutos, foi realizada a sessão ordinária da segunda Câmara desta Corte de Contas na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Calheiros. TC 2779-2019, TC 12196-2019, entre outros relacionados a aposentadorias e aplicações de multa. Aprovados acordos 044 a 061. TC 18644-2013 e TC 5519-2014, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções 002 a 010. Relator conselheiro Fernando Toledo. TC 13278-2012, TC 9622-2013, entre outros relacionados à aplicação de multa. Aprovados acordos 062 a 093. TC 16136-2012, TC 17256-2012, retirados de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente passou para as explicações pessoais, onde a senhora conselheira substituta Ana Raquel Calheiros comunicou que na próxima sessão estará de férias por uma semana. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras, se de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Concedo a palavra a vossas excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhora conselheira substituta, senhor conselheiro substituto, membro do Ministério Público. Eu tenho a relatar apenas um processo, presidente, que é o processo TC de número 14392/2018. Ele trata de um contrato de locação de imóvel de número 2 de 2018, celebrado entre o Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, e o senhor Dalmo Henrique Guimarães de Pinto Costa, tendo como objeto a locação do imóvel sala de número 37, no condomínio Wall Street, Empresarial Center, conforme estabelecido em sua cláusula primeira. O procedimento administrativo adotado foi a contratação direta por meio de dispensa de licitação. O valor global do contrato foi de R$ 36 mil. O processo teve o trâmite regular nesta Corte de Contas, tendo sido manifestado a diretoria técnica, CELIC DEFAFOI. Ato contínuo, houve o pronunciamento do Ministério Público de Contas, que exarou o parecer de número 2253/2021, da lavra do procurador Enio de Andrade Pimenta. Esse é um breve relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhora relatora, senhora conselheira, senhor conselheiro. Senhor presidente do Ministério Público, tendo em vista que não foram descobertas nenhuma irregularidade referente ao contrato, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pela legalidade. Obrigado. Com a palavra a relatora. Então, dessa forma, com base na documentação constante nos autos e ainda a opinião técnica da CELIC DEFAFOI,
bem como o parecer ministerial corroborando com a legalidade do procedimento em análise, trago o presente processo para apreciação deste colegiado, votando pela regularidade do contrato ora analisado, na forma e para fins de direito, bem como pelo encaminhamento aos órgãos de origem da cópia desta resolução. É assim como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto da conselheira Maria Cleine. Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheira. Vossa Excelência, continua com a palavra. Como falei anteriormente, esse é o meu processo, a relatar apenas esse, já agradecendo Vossa Excelência. Muito obrigado, conselheira. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, sem pauta para essa sessão. Para relatar pela ordem, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas. Eu vou iniciar minha relatoria pelo processo TC 2164 de 2018, que trata de uma denúncia formulada pelo Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, FOCO, em face do município de Carneiros, no qual se noticiou que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região estaria prestes a liberar valores superiores a R$ 1 bilhão a diversos municípios alagoanos, através de precatórios decorrentes de ações que tratam do Fundef, requerendo ação preventiva com o intuito de garantir que as verbas fossem destinadas apenas à área da educação. Pleiteou o denunciante medida cautelar para determinar a suspensão da utilização dos recursos oriundos dos precatórios de Fundef por parte do município, até a deliberação deste tribunal, bem como a adoção de providências por parte desta Corte de Contas, no intuito de fiscalizar os municípios contemplados com os recursos, verificando sua devida aplicação. O Ministério Público de Contas, através do parecer 4488 de 2017 da 4ª Procuradoria de Contas, manifestou-se pela admissibilidade da denúncia com a expedição de tutela antecipada requerida, bem como a citação do gestor para exercer o contraditório em ampla defesa. Submetidos os autos à apreciação da primeira Câmara Deliberativa desta Corte, foi aprovado o Acórdão 1.444 de 2019, no qual foi admitida a denúncia e deferida a medida cautelar para determinar que o prefeito do município de Carneiros, quando da liberação dos recursos, fizesse o recolhimento integral dos valores da conta bancária do Fundef, com utilização exclusiva na destinação prevista no artigo 21 da Lei 11.494 de 2007 e no artigo 60 do ADCT, inclusive abstendo-se de efetuar qualquer pagamento a título de honorários advocatícios com verba carimbada do fundo em questão. Citado através do ofício 42/2020, o prefeito do município de Carneiros, senhor Geraldo Novaes Agra, filho, apresentou manifestação nos autos, na qual informou que recebeu recursos provenientes de 2 ações em face da União, cujo objeto era a complementação ao Fundef, nos valores de aproximadamente 14 milhões e aproximadamente 2 milhões e 300 mil reais, tendo sido firmados um termo de acordo judicial e um termo de compromisso de ajustamento de conduta, respectivamente, em cada ação. Nos pactos firmados pelo município de Carneiros, juntados aos autos, ficou estabelecido que a integralidade dos valores recebidos teria destinação exclusiva, em consonância com o que estabelece o artigo 21 da Lei 11.494 de 2007 e do artigo 60 do ADCT, ou seja, somente para ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer 17/12 de 2020 da 2ª Procuradoria de Contas, no qual opinou pelo arquivamento da denúncia, diante da ausência de necessidade de atuação do controle externo na matéria suscitada, ressalvando que o arquivamento do processo não exclui da competência desta Corte a apreciação de futuras inobservâncias das obrigações legais e constitucionais para com os investimentos do Fundef na educação municipal. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado dos autos e opina pelo arquivamento, uma vez que a verba em questão já está devidamente tutelada pelo termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público Federal. De início, é importante registrar que as análises relacionadas à competência desta Corte para apreciar a matéria e a admissibilidade da presente denúncia já foram objeto de apreciação pela primeira Câmara Deliberativa em sessão anterior. A verba a ser repassada pela União aos municípios a título de Fundef possui uma finalidade específica, qual seja a manutenção e desenvolvimento do ensino básico, portanto, deve ser aplicada com exclusividade nessa área, não se justificando que, a despeito de se tratar de verba a ser recebida mediante precatório, possa ser destinada a outras finalidades. Nesse sentido, o plenário do STF, ao enfrentar o tema na ACO 669, afirmou o entendimento de que a complementação da verba do Fundef feita pela União
em razão de repasses feitos a menor, tem caráter vinculativo e deve ser aplicada em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Na mesma direção, em sessão plenária de 28 de agosto de 2017, o Tribunal de Contas da União aprovou o Acórdão 1824 de 2017, no qual dispôs que a destinação de recursos provenientes das diferenças de complementação devidas pela União no âmbito do Fundef para a área diversa da educação configura desvio de finalidade, sendo considerada irregularidade gravíssima que enseja dano ao erário. No caso do objeto da presente denúncia, o Ministério Público Federal, tendo verificado a disponibilidade em juízo dos valores decorrentes de ações que tratam do Fundef, firmou com o município de Carneiros o termo de compromisso de ajustamento de conduta número 1 de 2019 e o termo de acordo judicial número 1 de 2017, referentes às duas ações ajuizadas pelo ente municipal em face da União, através das quais ficou consignada, inclusive, a aplicação de multa pessoal ao gestor em caso de descumprimento. Conforme asseverado pelo Ministério Público de Contas em seu parecer, a realização de termo de ajustamento de conduta constitui verdadeira tutela preventiva de potenciais ameaças ao dispêndio indevido de precatórios oriundos do Fundef, auferidos pelo município de Carneiros, de tal sorte que a aplicação dos recursos à sua vocação constitucional e infralegal encontram-se por ele assegurados. Nesse sentido, estando a correta aplicação dos recursos acautelada em razão dos termos firmados e tendo em vista que o objeto da presente denúncia se fundou na necessidade de uma tutela preventiva por parte desta Corte de Contas, inexiste nesses autos interesse processual que enseja a necessidade de seu prosseguimento. Importante salientar que, apesar de a atuação deste tribunal no caso em apreço não ser imprescindível neste momento, o arquivamento deste processo não exclui da competência desta Corte a apreciação de eventuais fatos que ensejam em inobservância da vinculação obrigatória dos recursos do Fundef pelo município, bem como os efeitos que o descumprimento dos acordos firmados possam ensejar, inclusive na análise da prestação de contas. Nesse sentido, senhor presidente e senhores conselheiros, eu apresento proposta de voto no sentido de determinar o arquivamento desses autos, de notificar o denunciante do inteiro teor da presente deliberação, da ciência do teor da decisão ao senhor Geraldo Novaes Agra Filho e publicidade da presente determinação. Essa é a minha proposta de decisão, senhor. Em discussão, a proposta de voto da conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, senador. Dando seguimento, senhor presidente, eu passo a relatar o processo 1420 de 2022, que se trata de uma representação encaminhada pelo ofício 060 de 2022 do Ministério da Economia, através da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em face do município de Olho d'Água das Flores, relativa à gestão do prefeito Carlos André Paes Barreto dos Anjos, de fatos que configuram, em tese, crimes contra a administração pública com base no artigo 73-A da Lei Complementar número 101 de 2000, no artigo 14 da Lei 8.429 de 92 e artigo 18 da Portaria RFB, Receita Federal, número 1750 de 2018. A representação tem respaldo em processo administrativo fiscal, que, em síntese, concluiu que o município de Olho d'Água das Flores deixou de informar dados relacionados às remunerações pagas a servidores nas guias de recolhimento de FGTS e informações da Previdência Social, o que ocasionou na omissão de parte significativa dos fatos geradores de contribuições previdenciárias declaradas pelo ente nos anos de 2018 e 2019, resultando na lavratura de autos de infração pela Auditoria Fiscal da Receita Federal. Com o juízo positivo de admissibilidade da presidência desta Corte, os autos foram distribuídos ao gabinete desta relatora e encaminhado ao Ministério Público de Contas, foi exarado o parecer número 82 de 2022 da primeira Procuradoria de Contas, no qual o órgão manifestou-se preliminarmente pela admissibilidade da pretensão e apuração dos fatos, com a realização da instrução pela unidade técnica competente. Esse é o breve relatório, senhor presidente. É com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, esse é mais um daqueles processos que a gente recebe de órgãos da administração federal que comprovam algumas irregularidades nos municípios em relação à previdência própria, nesse caso de tributos, né? Então, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pelo prosseguimento da presente denúncia à representação. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, considerando a fase em que se conta o processo e no intuito de dar celeridade aqui à deliberação, a minha proposta de voto, considerando que o processo ele contém todos os requisitos de admissibilidade,
é no sentido de receber a presente representação e dar seguimento à apuração dos fatos, citando o prefeito para tomar ciência do inteiro teor da presente decisão e que se manifesta a respeito das irregularidades apontadas, ou melhor, citar o prefeito de 2018 e 2019, notificar o atual prefeito, senhor José Luiz dos Anjos, para tomar ciência também do inteiro teor da presente decisão e para que preste esclarecimentos cabíveis, inclusive com a entrega de documentos necessários, já que está sob sua guarda, no prazo de 10 dias. Determinar o encaminhamento dos autos à DEFAFON para a instrução, posteriormente, e da publicidade da presente determinação. Essa é a proposta de decisão, senhor presidente. Em discussão, a proposta de voto da conselheira substituta doutora Ana Raquel. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheira. Vossa Excelência, continua com a palavra. Dando seguimento, senhor presidente, passo à relatoria do processo 1417 de 2020, que trata de uma representação também, que foi protocolada perante a ouvidoria deste Tribunal de Contas pelo senhor Damião Nogueira, vereador do município de Palestina, em exercício no ano de 2018, o qual informou a negativa de informações relacionadas ao Instituto de Previdência do município, após ter direcionado requerimento à prefeita do município de Palestina, senhora Eliane Silva Lisboa. O representante informa que no dia 9 de maio de 2018, em observância às normas do regimento interno da Câmara Municipal de Palestina, protocolou o requerimento de informação de número 4 de 2018, solicitando as seguintes informações à prefeita do município: o endereço do Instituto de Previdência próprio do município, o nome do servidor que preside o Instituto de Previdência próprio do município, a relação dos demais servidores que compõem a estrutura dos cargos administrativos e financeiros daquele instituto, a composição do Conselho Municipal de Previdência do município, extratos bancários e contábeis de receitas e despesas do Instituto de Previdência própria do município. Em despacho acolhido pelo conselheiro ouvidor deste tribunal, determinou-se a notificação da prefeita de Palestina e do responsável pelo controle interno do referido município para prestar esclarecimentos e apresentar os documentos necessários à elucidação dos fatos denunciados. Em atendimento aos ofícios encaminhados pela ouvidoria, foram apresentados os ofícios 9 de 2019 e 10 de 2019, oriundos, respectivamente, da Controladoria Interna e da Prefeita do município, de idêntico teor, aos quais foram anexadas cópias da Portaria 10 de 2018 sobre a recondução da Diretoria Executiva do Regime Próprio de Previdência do município de Palestina e das páginas disponíveis no portal da Transparência do município, onde poderiam ser localizadas as demais informações solicitadas pelo representante. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que se manifestou preliminarmente através do despacho 34 de 2020 da Primeira Procuradoria de Contas, pela intimação do representante, nos termos do artigo 191 do Regimento Interno, para apresentar informações sobre o fato e a autoria, as circunstâncias e os elementos de sua convicção e a indicação das provas que desejasse produzir ou indício veemente da existência do fato denunciado, sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ou seja, faltavam elementos mínimos para ser aceito como uma denúncia. Foi proferida a decisão monocrática 2 de 2021 do gabinete, acolhendo o despacho ministerial para determinar a notificação do representante nos termos sugeridos. E, apesar de regularmente notificado em 2 de março de 2021, conforme aviso de recebimento colacionado aos autos, o representante não apresentou resposta ao ofício encaminhado, como atestou o setor de protocolo em despacho acompanhado pela pesquisa realizada no sistema ETCE. Os autos seguiram mais uma vez ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do despacho número 103 de 2021, pelo arquivamento desta notícia diante da ausência de indícios concretos mínimos a recomendarem a atuação ministerial neste momento. E aí, pedindo vênia ao Ministério Público de Contas, só para poder concluir, diante da situação de que o próprio interessado não juntou os elementos mínimos ao segmento da denúncia, eu acompanho o Ministério Público de Contas no sentido do arquivamento do processo, de não admitir o processo por faltar elementos mínimos para sua admissibilidade e determinar o arquivamento dos autos, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, como bem ressaltado pelo voto da conselheira relatora, o município respondeu o questionamento informando que todos os dados estavam constantes do portal Transparência e foi oportunizado ao denunciante que ele se manifestasse e ele deixou transcorrer o prazo sem nenhuma resposta.
Então, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pelo arquivamento. Em discussão, a proposta de voto proferida pela conselheira instituta, doutora Ana Raquel. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Por último, senhor presidente, eu tenho aqui a lista de atos de pessoal de aposentadorias, em que todas elas receberam parecer no setor técnico, na diretoria técnica, bem como no Ministério Público de Contas, pela sua legalidade e consequente registro, e na nossa análise também concluímos no mesmo sentido de que todos os atos estão revestidos de legalidade e merecem um registro na forma como estão. Então, eu vou fazer a listagem dizendo o número do processo e, ao final, coloco em deliberação. O TC 765 de 2019, da senhora Cátia Betânia Dantas Moreira. O TC 2289 de 2018, do senhor Valdec Alves da Silva. O TC 3220 de 2016, do senhor José Alberto Oliveira de Roster Correia. O TC 4842 de 2018, da senhora Vânia Maria Galdino da Silva. O 7900 de 2017, da senhora Maria Célia da Silva Santos. O TC 11899 de 2018, da senhora Maria José da Conceição. O TC 15383 de 2018, do senhor Sérgio Peixoto da Rocha. O TC 16859 de 2018, da senhora Maria Valdinete Vital Prudente. O TC 3315 de 2017, da senhora Juvina Alice Reis da Silva Pessoa. O TC 7016 de 2018, da senhora Márcia Denise de Melo Leite. O TC 9897 de 2018, da senhora Maria Tereza de Mendonça Alves. O TC 10940 de 2018, da senhora Dilma Maria Aquino de Reis Onofre. O TC 4905 de 2018, da senhora Aelma da Silva Casado. O TC 9429 de 2018, da senhora Ângela Maria de Souza Silva. O TC 17494 de 2017, do senhor Luiz Carlos Carneiro da Silva. E o TC 10947 de 2018, da senhora Eliene de Omena Moura Bertoldo. Essa é a lista do processo, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados pela conselheira Ana Raquel. Em discussão. Encerra a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheiro. Minha pauta está extinta por hoje, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro. Trago então para relatar o processo 16.626 de 2021. Trata-se de uma denúncia, representação, formulada por Natália Barbosa Pereira Borges, representada da Secretaria de Estado, Ressocialização e Inclusão Social, SERES. Trata-se de denúncia formulada ao Tribunal de Contas pela senhora Natália, escrita formalmente na OAB, em face do edital do certame de concorrência número 001/2021, promovido pela Secretaria de Estado, a SERES, para apuração de possíveis irregularidades, condução do certame digitado. Continua para aduzir que o certame teve como objeto a contratação de empresa especializada em execução penitenciária para operacionalizar a unidade prisional do Agreste, com lotação de até 960 reeducandos do sexo masculino, mediante regime de empreitada por preço global. Em resumo, a denunciante estabelece as irregularidades nos termos infra. 1. Da ilegalidade e possibilidade de participação de empresas sancionadas com a proibição de participar da licitação pelo CAD, da exigência absolutamente arbitrária e que fere a ampla competitividade, limitação de data de emissão dos atestados de capacidade técnica. E 3, da restritiva exigência relacionadas aos atestados de capacidade técnica, execução de serviços idênticos. E 4, da violação à isonomia quanto à avaliação da proposta técnica, tempo de atuação no mercado, como
designa. O Ministério Público se manifesta através do Dr. Ricardo Sinagno no parecer de número 1 de 2022. Em apertadíssima síntese, é o relatório com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, eu reitero o parecer ofertado nos autos, constatando que foram identificados pelo Dr. Schneider pelo menos 2 itens que poderiam ser, provavelmente são ilegais, que é o atestado de capacidade técnica e com atividade idêntica ao licitado, contrariando jurisprudência do TCU, que afirma que pode ser assemelhado, e também pelo prazo temporal desse atestado, que seria de 60 dias, quando o TCU também entende que não teria prazo desse atestado. Então, por esses 2 motivos, e por outros que vierem, que a diretoria técnica venha a descortinar, o Ministério Público opina pelo recebimento da denúncia e que ela siga os trâmites legais até o seu devido julgamento. Senhoras e senhores, de forma muito objetiva, nós estamos acatando a denúncia, dando prosseguimento, no sentido de conhecer da representação, para que sejam apurados os fatos noticiados pela senhora Natália, para intimar o titular da pasta, ou a quem substitui da Secretaria de Ressocialização, deferindo o prazo de 15 dias para a manifestação das irregularidades apontadas, bem como juntar os documentos que acreditarem pertinentes. Após a colheita da resposta, seja o presente encaminhado à DEFAFOI para, se for o caso, solicitar diligências complementares com o objetivo de coligir todos os elementos probatórios necessários à decisão limitada dos contornos fáticos da denúncia, assim como o voto. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Trago, nesse momento, para relatar 4 processos que entendemos alcançados pela prescrição, mas com algumas peculiaridades, que vou fazer a leitura de um deles, e os demais seguem o mesmo rito. Processo TC de número 10.469/2010, esse do município de São José da Laje, responsável senhor Márcio José da Fonseca. Trata-se de análise de processo oriundo do FUNCONTAS, que anotou o descumprimento de resoluções normativas pelo referido gestor do município de São José da Laje. Foi aplicado a multa ao gestor, sem, no entanto, oportunizar o contraditório ao mesmo. Buscando os autos, verifiquei que o Tribunal de Contas proferiu decisão sem oportunizar o contraditório prévio, conduta que não oferiu o devido processo legal. Diante dessa ocorrência, destaco que a administração pública pode anular seus atos com base no princípio da autotutela, se esvado de ilegalidade. Cito algumas súmulas aqui, já proferidas e muito decantadas. Não pode prosperar essa prática, já ressaçada pelos tribunais superiores, porquanto só é válido ingressar no patrimônio jurídico do cidadão ou administrador após o devido processo legal e seus consecutórios. Observo o julgamento do tribunal e trago mais um julgamento aqui dos tribunais superiores. Se o Tribunal de Contas atuava aplicando as sanções antes de possibilitar ao gestor o direito de produzir sua defesa, esta prática, com base em regulamentação institucional, merece ser retocada. De outra banda, no que pesa a ocorrência de possíveis improbidades administrativas, não encaminhamento de informações no calendário das obrigações, conforme determina a resolução normativa, destaco que essa irregularidade enseja a aplicação de multa por parte do tribunal. Contudo, para aplicar a sanção diante da segurança jurídica, há de se observar as fórmulas prescricionais. Neste caminho, por destacar que o fato gerador da aplicação da multa até a presente data
observa o decurso de mais de 5 anos. Assim, o presente processo desafia a aplicação da súmula. Como esse assunto já é extremamente conhecido de todos, e os prazos aqui de todos os processos que foram aplicados a multas, sem o devido contraditório, ultrapassa os 5 anos, eu estou votando para anular os acórdãos, e depois vou ler todos os processos, pelo descumprimento do devido processo legal, bem como para proclamar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas para a aplicação da multa pelo decurso de tempo de mais de 5 anos da ocorrência do fato gerador, apontado como irregular, o que faz para determinar o arquivamento do feito. Em situação idêntica identificada por nosso gabinete, está o processo de número 2525 de 2010, do município de Porto de Pedras, cujo responsável é o Sr. José Rogério Cavalcante Farias. O processo TC 7223, também de 2010, da Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos, a responsável é a senhora Wedna de Miranda Lessa Santos. E o processo número 2529, também de 2010, do município de Porto de Pedras, cujo responsável é o seu Carlos Eurico Leão e Lima. Todos eles na mesma toada. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela prescrição em todos os processos relatados por Vossa Excelência. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, esgotado também a nossa pauta, passamos às explicações pessoais e eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima sessão em horário regimental, desejando a todos uma boa semana de trabalho.